Não respondo para imbecil, não respondo para vendido, não respondo para gente que eu considero que não vale nada. Então, só para deixar isso bem claro, não respondo, não me manifesto. O que importa para mim é o São Paulo. O que pensam sobre mim, ainda mais gente da pior qualidade que eu não respeito, eu não respondo, não perco meu tempo. Eu até falei isso no meu vídeo hoje, que eu postei agora há pouco, que eu não gasto a minha energia com esse tipo de gente. Então, vamos falar do São Paulo, que é o principal. Mais uma vez um jogo que o São Paulo mostrou o desprazer que o seu torcedor tem de assistir do time do Roger Machado jogar. É um time que evoluiu, né? Evoluiu. Mas durante a transmissão na rádio, teve um cara que fez um comentário. Eu só mudei o nome do carro, mas o comentário é perfeito. Ele disse que ele comentou na rádio que o São Paulo é um Fusca dirigido por um piloto cego. O Roger Machado é o piloto cego, que não devia estar lá, mas o carro também não ajuda. É exatamente a definição do São Paulo. Eu só troquei pelo Chevette, que é um Chevette dirigido por um piloto cego. É isso. Mas quando a gente fala do São Paulo, eu acho que a gente não pode simplesmente... Porque o que eu mais gostaria, de verdade, era analisar o São Paulo bola. O São Paulo bola dentro de campo, com os jogadores e o treinador que tem. Só que a gente sabe que o buraco é muito mais embaixo. A gente sabe que o problema do São Paulo não é só um treinador, não é só jogador cabeça de bagre ou um elenco mal montado por um péssimo diretor de futebol. A gente sabe, a gente que acompanha o dia a dia do São Paulo, a gente sabe como é que funciona lá dentro, as articulações para os vendidos atacarem quem critica. Isso a gente sabe como é que funciona. Toda a imundice que existe dentro do São Paulo, que é um clube que foi corroído por dentro, né? O São Paulo apodreceu de dentro para fora. Então, quando a gente fala do jogo de ontem, na verdade, o jogo de ontem, o jogo anterior, é só um reflexo dessa imundice toda. Então, não é nenhuma surpresa, Enquanto tem torcedor que está comemorando o gol do Luciano contra o todo-poderoso 18º colocado, contra o Juventude, o 11º da Série B, tem time que está comemorando a liderança do campeonato. O Flamengo acaba de fazer 1-0 no Atlético Mineiro fora de casa, e os dois times, mais uma vez, vão brigar pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto tem torcedor que está comemorando os números do Luciano. Então, infelizmente é isso. Se transformou o São Paulo. É isso, Jova, é isso. Você sabe muito bem do que eu estou falando, é isso que a gente está dizendo. Então, tem torcedor que está comemorando os números pessoais do Luciano, que não tem nenhum título pelo São Paulo. Tem o título da Copa do Brasil que ele nem jogou. E aquele Paulistinha lá de 2021 que não tinha nem público. A Supercopa, que nem jogou também, era reserva, por sinal, né? E eu não considero Supercopa título, é um jogo que vale a taça. Então, alguns torcedores do São Paulo, não todos, é uma minoria, comemoram esse tipo de coisa. Comemoram endeusando esse tipo de jogador, que é decisivo, sim, contra times inexpressivos. Ontem ele foi decisivo contra o 18º colocado do Campeonato Brasileiro. E ele foi decisivo contra o Juventude, que é o 11º da Série B. Ele foi decisivo contra o Ringues, que é um time que eu nem classifico como time. Mas é isso. Então, mas eu acho que essas pessoas têm todo o direito de deusar esse tipo de jogador. Né? Cada um é cada um. A opinião dos outros não me incomoda, sinceramente não me incomoda. É que quando vem encher o meu saco, quando querem que eu vá lustrar bola de jogador, aí não dá, né? Aí você tem que... Eu falo a minha opinião e não vem encher o meu saco, como eu não vou encher o saco de quem lustra a bola de jogador. E tá aparecendo alguns novos lustradores de bolas de jogadores. Mas aí a gente sabe como é que funciona, né? Eu tenho algumas suspeitas. Tá aparecendo assim, alguns novos aí. Que são todos, estão todos muito bem instruídos, é tudo pau mandado, é tudo gente que não sabe nem o que tá... Muitos não sabem nem o que estão falando, e outros são muito bem recompensados para fazer esse tipo de trabalho imundo, né? Mas isso é de cada um com o seu cada qual. E resumindo o jogo, um jogo que o São Paulo finalizou 18 vezes no gol, uma bola na direção do gol. E o Mirassol também finalizou mais ou menos perto disso, e uma bola na direção do gol. Mostra para mim exatamente o Chevette jogando contra o Fiat Maré. Mas isso a gente vê todo dia. E teve um comentário no meu canal que me surpreendeu não também, que é um choque de realidade. O cara comentou assim: Barolo, não é só o São Paulo. Eu acabei de assistir Bahia e Santos, é a mesma coisa. É o futebol brasileiro, né? É o futebol brasileiro. Mas como que nos interessa aqui o São Paulo, realmente é triste de ver. E eu adotei uma postura agora o meu batimento cardíaco não altera mais no jogo do São Paulo. Eu dou risada. Não vai me alterar, eu não vou mais passar o que eu passava com o São Paulo. Eu continuo torcendo desesperadamente, mas
olhando friamente, acho que o São Paulo não vai longe em nenhum campeonato, não tenho perspectiva nenhuma de títulos, né? O que nos foi prometido. E vou continuar criticando quem eu acho que eu tenho que criticar, porque eu não tenho rabo preso, eu não ganho dinheiro do clube, eu não vendo ingresso, o meu dinheiro é limpo, é suado, é honesto, eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não preciso agradar ninguém, não tem ninguém que manda em mim, eu sou independente, eu faço o trabalho que eu quero e vou continuar fazendo, sem peso na consciência, sem remorso, sendo sincero e pagando preço. O resto é resto, meus amigos. Bom, vamos lá, ô Drex. Fala um pouquinho pra gente o que você achou ontem da partida do São Paulo e ver os 3 pontos suado aí e Luciano de novo de cabeça aí fazendo gol, que não é muita especialidade dele, né? Vem se aperfeiçoando nesse quesito, né? Também, né? Gol de centroavante. Verdade. Vamos lá, Drex, boa noite. Boa noite, amigos da bancada, amigos do chat. Não deixa de ser importante, né, a vitória, porque 3 pontos é 3 pontos, né? É óbvio que a gente vai pontuar aqui a performance do time, as substituições, né? A troca de esquema, né, para segurar o time contra o poderosíssimo Mirassol, que você tem que colocar 3 zagueiros, né? Então, eu acho que é isso que acaba ficando para a gente, lógico, pontuar e destacar algumas coisas, né? Porque vitória é vitória. Eu acho que foi importante a vitória no Campeonato Brasileiro, a soma dos 3 pontos, né? Para a manutenção da tabela, né? Tudo bem, jogamos contra o 18º colocado, né? Foi que nem o Barolo falou, do Campeonato Brasileiro. O jogo anterior a gente ganhou do Juventude, que é o 11º da Série B do Campeonato Brasileiro, fora tirando esses outros times da Sul-Americana aí que não dá nem para classificar, né? Mas a vitória é vitória. Eu sou um cara extremamente resultadista, eu quero que meu time vença, né? Mas eu queria apontar uma coisa do jogo ontem, que eu acho que seria muito importante que, se o São Paulo começasse a acertar esse tipo de situação, não que o futebol vá melhorar, né? Mas que talvez os placares não sejam tão apertados, que é a bola parada, velho. O São Paulo, no início do segundo tempo, ontem, ele teve 5 escanteios em 3 minutos. E 5 escanteios na sequência. E nenhum foi aproveitado. Nenhum foi aproveitado. E a gente sabe que hoje em dia... Depois que ele tirou o Danielzinho e o Arthur, o Lucas Ramon para cobrar as bolas paradas, o São Paulo caiu muito nesse tipo de jogada aí. Tá sendo só o Arthur agora, né? Exatamente, Teclos. Então, a gente sabe que tem time que vive disso, é bola parada e consegue ganhar jogos atrás de jogos utilizando esse artifício da bola parada, né? E quando a gente chega a comentar que o time é mal treinado ou questiona se esse time treina ou não, é isso. Porque bola parada é treino, né? Eu até brinquei ontem no meu pós-jogo ontem. Eu acho isso, sabe, para mim não importa, não faz nenhum sentido, mas para os caras lá fazem sentido isso, com certeza, eles não fariam isso de bobeira, mas você vê, o cara vai cobrar escanteio, levanta o braço esquerdo, levanta o braço direito, levanta os 2 braços, é porque alguma coisa trabalhada eles devem ter feito e para identificar jogada A, B, C, D, E ou Z, ou X ou Y, né? Uma jogada curta de escanteio, onde você faz uma triangulação ali, o jogador acaba cruzando, né? Você não vê isso no São Paulo. Simplesmente hoje o Arthur vai, coloca a bola lá na marca de escanteio ali e joga para o meio da área. E tipo, sabe? E se alguém conseguir aproveitar, beleza. Então, o São Paulo, e não é de hoje isso, tá? E não é só o Roger Machado. Então, o São Paulo talvez se focasse um pouco mais nesse tipo de situação. Hoje a gente vê time que treina o cara que treina a bola parada do ataque. Tem um outro cara que treina a bola parada da defesa. Tem até jogada de lateral hoje, né?
Eu lembro a época do Rogério Ceni aqui do São Paulo, ele tinha um cara que trabalhava cobrança lateral. Trabalhava jogada com início de cobrança de lateral. Sabe? Então, cara, tudo que você puder aproveitar e treinar é interessante. Algum resultado vai dar em campo, é óbvio, se treinado, né? E eu não vejo um São Paulo nesse quesito de bola parada que, sabe, dá vitória, velho. Dá vitória. É lance de gol, é um lance perigoso você cobrar um escanteio ali. Mas se você não dá importância, aí fica muito complicado. Mas você vê, Drex, só para concluir o que você está falando, só para acrescentar o que você está falando, os times europeus, eles têm treinador de bola parada defensiva e um cara. E um outro cara para treinador de bola parada ofensiva. Quando sai gol de bola parada do Arsenal, que é o time que mais tem gol de bola parada no mundo, quando sai o gol, a câmera vai para o banco de reservas e mostra o responsável pela bola parada. Você vê a importância, é um treinador específico para isso. Só para cuidar de bola parada defensiva e bola parada ofensiva. Mas daqui os treinos é 20 minutos, não dá nem tempo, né, gente? Nem de dar um treino tático, imagina de bola parada. 20 minutos já vai para casa, uma maravilha. Enquanto isso, a gente está com o Paulo Paixão. Mas o treino que o próprio Roger falou na apresentação dele, o treino é o treino que o jogador gosta, é bobinho e rachão. É isso. Aí o que a gente vê no jogo? O que a gente vê no jogo hoje do São Paulo é um rachão, velho. É um rachão valendo 3 pontos. Né? Então, acho que o São Paulo, o jogo foi fraco mais uma vez. Um jogo onde coletivamente você não vê muita coisa. Eu não vejo ainda nenhuma evolução. Essa evolução que o Roger acabou até comentando ontem na coletiva. O Rui Costa também comentou, viu, Roger? Ele falou... O Drex, o Rui Costa falou que tá vendo evolução no trabalho do Roger. Eles precisam desenhar, porque ninguém tá vendo evolução nenhuma, né? Então, do jogo ontem, mais um jogo que valeu apenas pelos 3 pontos, a vitória, né? Mas por um tiquinho a gente não toma um empate, né? Por um tiquinho a gente não toma um empate. Ainda bem que era o tiquinho naquela bola, viu, meu? Exatamente, porque o Roger ele alterou o esquema do time para 3 zagueiros exatamente por conta do Tiquinho, que tinha os caras grandes lá na área do Mirassol e tal e tudo mais. Imagine se toma um gol do Tiquinho, quer dizer, essa mudança que ele fez, e a gente sabe que essa mudança, quando sempre é voltada à parte defensiva do São Paulo, os caras baixam a linha, velho. Os caras na cara dura, sem vergonha nenhuma, os caras baixam a linha, entregam a bola para o adversário e vamos ver o que acontece. Né? Então, mais um jogo fraco, bem fraco, coletivamente. Se você for pontuar ali individualmente, mais uma vez aí um jogo que o Luciano ajudou, não foi, que jogo do Luciano, não, nada disso. Ele foi lá e fez o gol e deu a vitória. Ok, só. Né? Um jogo que o Arthur fez aquela fumaça pela direita, né? Individualmente é sempre os mesmos que acabam tendo um certo destaque, vamos dizer assim. Mas o que eu deixo aqui, referente ao jogo de ontem, é o aproveitamento da bola parada. Eu acho que poderia ser muito melhor aproveitada se efetivamente tivesse treinos específicos sobre essa situação. Como a gente não está lá dentro, a gente não sabe se tem ou se não tem. E se tem, precisa treinar muito mais. Boa noite, amigos. Antes do jogo falar um pouquinho, deixa eu só... É que eu tenho uma visão um pouco diferente do Drex, da parte que ele falou do lance que a gente sofreu ali, que o Tiquinho quase fez um gol, né? Cara, nesse momento do jogo ali, já era mais ou menos, acho que 43 ou 44 já do segundo tempo. Eu acho que aí nesse ponto, Drex, eu acho que o Roger, ele teve uma certa visão do que poderia acontecer no jogo, porque o time do Mirassol estava com mais atacantes. E tanto é que aconteceu a jogada, né? Exatamente numa questão que ele tentou corrigir.
só que os jogadores acabaram que ramelaram ali. O próprio Rafael Tolói ele foi tentar afastar e errou, né? A jogada ali o Tiquinho foi lá e acabou errando. Eu acho que nesse ponto eu não vejo como é negativo não, mano, desse lado aí, entendeu? Porque uma coisa é você alterar o time, vamos supor, aos 15, aos 20 minutos e chamar o adversário, isso do segundo tempo, coisa que o Crespo fazia bastante e a gente criticava eles referente a isso. Eu acho que na questão dos 44, 40 minutos, 42, e você vê que seu adversário colocou mais um cara na área, né? E você coloca um terceiro zagueiro, eu não acho isso errado, não. O problema para mim, se ele tivesse feito isso muito cedo, é que ali o jogo já estava quase acabando mesmo, já estava meio que no final, não iria ter um acréscimo muito longo também. Ele tentou, acho que corrigir um problema. Acho que ele ali nesse ponto ele acertou. Tanto é que teve a jogada, só que os jogadores que ramelaram, eu vi depois o lance, o Wendel também deu uma ramelada, que fez um bom jogo até então, o Wendel, no jogo de ontem. Eu achei que o Wendel fez um jogo legal ontem, comparando os dele. Ele só acertou o cruzamento, não jogou nada. Eu achei horrível. Eu achei que ele fez um jogo legal, primeiro tempo principalmente, do Wendel, eu achei que foi interessante. Daí ali foi a zaga que bateu cabeça, mano. Ele tentou corrigir um problema, tanto é que aconteceu, né? E por sorte o Tiquinho não fez. Mas é só uma leitura que eu tive mesmo ali, que eu acho que nesse ponto do zagueiro ele não errou, mano. Eu acho que ele acabou acertando. Foi uma alteração até inteligente dele. O problema são as peças, né, cara? São as peças. As peças. A gente nem tinha banco direito também, mano. As opções a gente tá vendo aí. A gente não tem banco já. Tá feio pra caramba, mano. Não é nem o Roger só que sofre com isso. O Crespo, Zubeldia, Dorival. Sim, elenco atrás de elenco montado nas coxas, né? E conforme o que manda a lista que o empresário manda lá no dia que começa a janela de transferência, né? Boa. Vai lá, Jova, manda bala, mano. Boa noite, amigos da bancada, os amigos do chat. Eu só consigo pontuar uma coisa boa no jogo de ontem. Uma. Que foi os 3 pontos. No demais, eu vi um show de horrores, cara. Pô, você tá louco, João. A gente dominou o segundo tempo. O São Paulo é um time tão frágil hoje que um time como o Mirassol, que não é nem sombra daquele Mirassol do ano passado, é um Mirassol completamente diferente, chega todo instante na nossa área. O Rings chegou várias vezes na frente do nosso goleiro. Vocês estão entendendo? Como o São Paulo é um time frágil hoje, para o adversário chegar na frente do goleiro. Se o Mirassol tem um pouco de qualidade, o São Paulo não tinha ganhado ontem. Então, a única coisa que eu consigo enxergar de positiva ontem foi os 3 pontos. Foi a vitória. O meio-campo não funciona mais. O São Paulo hoje é um time completamente dependente dos cruzamentos dentro da área. Eu não sei qual foi o total de bolas cruzadas ontem, mas imagino que mais uma vez 27. Foi mais 27, quase bate na casa de 30 cruzamentos. Hoje o São Paulo é um time totalmente dependente da bola parada. E por isso, Drex, da importância desses caras treinarem em bola parada, né? Tanto ofensiva como defensiva. Porque o São Paulo é dependente de bola parada hoje. É um time totalmente dependente. Não só isso, né, Jova? Cruzamentos também, né? Bola parada e cruzamento. Bola parada, cruzamentos na área. O São Paulo é dependente disso. O São Paulo depende muito. Porque o São Paulo não consegue criar, gente. É um time que não cria mais. O meio-campo do São Paulo hoje não funciona igual funcionava com o Crespo. Ô, Jova, o time tá viciado em cruzar. Tá viciado. Teve uma hora que o Paulinho chegou na linha de fundo, ele tinha uma opção de chutar cruzado no gol ou rolar rasteira. Ele deu um totozinho por cima, para ninguém. Exatamente isso. Porque o que acontece? O São Paulo não consegue criar teclas, não tem triangulação, não tem nada. Eles vão fazer o quê para chegar na área do adversário? Cruzamento. Tem hora que vai dar certo igual ontem, né? Foi uma bonita cabeçada do Luciano no cruzamento do Wendel. Mas, e quando você pega uma defesa, por exemplo, vou citar aqui do Palmeiras. O São Paulo fez até mais cruzamentos que o Palmeiras. O que aconteceu? Porra nenhuma. Me desculpa, gente. Aconteceu nada. Quando você pega uma defesa bem posicionada, com jogadores de qualidade
técnica maior, meu amigo, um abraço. Um exemplo, o São Paulo vai jogar com o Corinthians em Itaquera. O São Paulo vai ficar chuveirando na área do Corinthians? Gustavo Henrique tem quase 2 metros de altura. Hoje o Vasco tentou fazer isso contra o Corinthians. Bola na área, Gustavo Henrique tirando de cabeça, porque o cara tem quase 2 metros de altura. E aí? Então tem hora que vai funcionar contra um time com defesa frágil, como, por exemplo, um Mirassol. E quando você pega uma defesa estruturada taticamente, que é a defesa do Palmeiras, ou de outros clubes aí, não vai dar em nada, gente. Então é muito pouco, sabe? Não é prazer em querer. Hoje, na minha opinião, o primeiro que tinha que ser mandado embora não é nem o Roger, é o Rui Costa. Porque ele que fez essa merda toda aí, entendeu? Ele fez a merda toda. Ele não tinha que ter mexido, porque essa tomada de decisão do Rui Costa foi irresponsável. Porque não só ele prejudicou o São Paulo, taticamente falando, esportivamente, né? Dentro de campo. Tanto é verdade que o São Paulo era primeiro, estava invicto no Brasileiro. Hoje aí está em quarto, mas a gente sabe que não vai terminar em quarto. A gente sabe. Como ele prejudicou o São Paulo financeiramente. Um clube que está quebrado financeiramente, hoje tem que pagar uma multa de 4 milhões para o Crespo, estando quebrado. Então essa tomada de decisão do Rui Costa foi irresponsável. Ele seria o primeiro nome que eu mandaria embora. A pergunta é, e o presidente? Qual que é a preocupação do presidente aí? É perseguir o pessoal da torcida PCD? Essa é a preocupação do senhor Arrimasses? Não seria tomar a decisão correta? Por exemplo, já tomou uma decisão vergonhosa em tirar o Flávio Marques de perto dele, que era uma boa voz para ele escutar. Ó, o Tony Chopper lá, o Eduardo Tony, tá no marketing ainda, da turminha do Casares. Rui Costa, executivo de futebol, da turminha do Casares. Ao invés de ele tomar a decisão errada, se preocupar com o que precisa, ele tá perseguindo. Torcida PCD, não gosta que nós criticamos, deu aquela entrevista vergonhosa, pavorosa, acho que foi no AT que ele deu aquela entrevista falando lá que o torcedor prejudicou os jogadores dentro de campo no jogo contra a Juventude. Ô, Arrimas, puta merda, hein? Quando eu escutei aquilo, você me falando aquilo, na boa, eu tive que tomar água, velho, que me deu enjoo na hora. E ele quis cismar que ainda que Caleri perdeu o pênalti por conta das críticas ao... Ah, gente, ó, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Então, gente, é pura ilusão, tá? Aquilo que a gente viu ontem, aquela vitória, é ilusão. Você pegou uma defesa de um time que é frágil, tanto é verdade que eu tô falando que eles estão em 18º. Era, até pouco tempo, lanterna do Brasileiro, o Mirassol.